A nossa mensagem hoje, o tema dela é Homens e Mulheres Celebrando as Diferenças. Irmãos, nós vivemos em um mundo complexo, um mundo que tenta desviar a nossa atenção da vontade do Criador. O tempo inteiro, ou estamos sendo levados para um extremo, ou para o outro extremo, ou para o excesso de um pensamento, de uma ideia, ou para a falta, a ausência desse pensamento ou dessa ideia, dessa experiência. Deus criou homens e mulheres iguais em valor diante de Deus, mas diferentes em suas características e seus papéis. A sociedade do passado tentava definir essas diferenças, gerando uma certa proeminência masculina, o que acabava por pecar contra a dignidade das mulheres e os direitos delas para aquilo que Deus nunca proibiu. Depois surgiram os movimentos feministas, e ali na década de 60, década de 70, esses movimentos visavam igualar o valor entre homens e mulheres, a dignidade de homens e mulheres, aquilo que de fato é correto, concedendo a homens e mulheres os mesmos direitos, pois possuem as mesmas dignidades como ser humano. Muitos cristãos, muitos movimentos cristãos na época se uniram a esses movimentos para apoiar de fato essa igualdade de valor e direito. Com o passar do tempo, as ideologias foram pervertendo as diferenças e passaram a pregar uma igualdade tão extrema, igualdade essa que passou agora a anular as diferenças, como se fôssemos clones, como se homens e mulheres são um tipo de substância a ser construída socialmente. E hoje nós vivemos uma diluição de papéis completa. Responsabilidades e diferenças não existem mais, sendo que no mundo real elas existem, mas tenta-se ignorar e criar mecanismos de igualdade que na realidade não igualam, apenas diluem e destroem. Homens e mulheres estão perdidos, sem saber quem são, sem saber o que devem fazer. Essa tal liberdade absoluta dos papéis trouxe na realidade uma confusão no jogo da vida, onde muitos acabam ou dividindo a bola, ou acabam deixando a bola sair sem ninguém à procura. Essa imagem que eu citei aqui, para quem não sabe, né, bola dividida, ou deixa que eu deixo, né, talvez algumas mulheres não entendam, ou alguns homens talvez não entendam o que significa, se você nunca jogou futebol. Quando você está jogando futebol, e aí você tem uma bola, alguém chutou a bola e você quer pegar a bola, e o seu amigo de time também vai pegar a bola, aí você diz assim, deixa para mim, aí o cara não corre e você pega a bola. Às vezes alguém diz deixa, e o outro diz deixa, e aí os dois deixam e a bola sai, ninguém pega. Ou então, os dois vão juntos em cima da bola, e acabam chutando a bola ao mesmo tempo, é o que a gente chama de bola dividida. Hoje em dia, no jogo da vida, com a ausência de papéis, de regras e de responsabilidades, você tem ou pessoas dividindo a bola, ou pessoas deixando que deixa e a bola sai, sem ninguém assumir responsabilidade de nada. Quando então nós temos agora essa liberdade, quem então determina o que eu devo fazer? As filosofias humanas então dizem que eu devo olhar para o meu coração, para os meus desejos, para minhas vontades, para minhas emoções. E agora esses desejos do coração, desejos distorcidos pelo pecado, levam as pessoas a escolherem o que muitas vezes acaba oferindo uns ou sobrecarregando outros. Quando nós deixamos então o coração humano definir o que Deus já definiu, o pecado então vem e distorce de maneiras terríveis, produzindo injustiça e sofrimento nas famílias, na sociedade, nas igrejas, em todas as esferas em que homens e mulheres possuem seus papéis e responsabilidades. Nós temos hoje homens omissos e covardes em seus papéis
de homens, e mulheres sobrecarregadas com a liderança e execução de tudo na família. Homens vivendo infâncias eternas e mulheres assumindo o papel de mães dos seus maridos e filhos. E mulheres essas que estão gritando aos quatro ventos como seus maridos são incompetentes, irresponsáveis e moleques, e dizendo que elas são empoderadas, extremamente capazes e inteligentes, mas extremamente sobrecarregadas. Homens se escondendo e mulheres orgulhosas de seus feitos vazios, de verdadeira alegria e cheias de ódio e arrogância no coração. Mulheres odiando homens, homens sobrecarregando mulheres. Esse cenário tem acontecido nas famílias e nas igrejas. Mas qual é a vontade do Senhor? Para as famílias, nós aqui temos estudado muito sobre como funciona papéis de homens e mulheres. Curso de noivos, reuniões de casais, projeto Ana, congressos, reuniões de homens, reuniões de mulheres, jovens, várias oportunidades nós temos aqui na igreja para estudarmos essas diferenças criadas por Deus. Mas e na igreja? Como deve ser também essas diferenças? O mesmo Deus que tem papéis na família para homens e mulheres, também tem papéis na igreja para homens e mulheres, como sendo essa igreja, assim como é dito lá em Timóteo, a família de Deus? Vamos dar ouvidos às ideologias que penetram de maneira sorrateira as igrejas, ou nós vamos dar ouvidos à palavra de Deus? Já estamos colhendo os efeitos dessas ideologias nas famílias, nas igrejas, e aqui em nossa comunidade. O que é que nós vamos escolher? É claro que nós temos aprendido que escolhemos a Bíblia. Apesar de muitas vezes sermos sobrecarregados, ou sermos bombardeados em nossas vidas ou nossa comunidade por aquilo que nós escolhemos, mas nós escolhemos a Bíblia. Nós queremos a Bíblia. Queremos saber e agradar a Deus. Para a gente poder então pensar nesse assunto, eu quero aqui dividir essa mensagem em pelo menos 4 pontos. E esses 3 pontos, desculpa, e esses, não, 4 pontos. Esses 4 pontos, então, eles vão nos dar uma percepção do que esse texto que a gente vai estudar hoje, ele tem a nos dizer. Primeiro, eu quero fazer aqui uma revisão de coisas que nós aprendemos nas mensagens anteriores. O apóstolo Paulo está falando sobre o dom de profecias e o dom de línguas. E a gente aprendeu nas mensagens anteriores um pouquinho da diferença entre eles e por que o apóstolo Paulo está lidando com esse problema. Haviam disputas por poder, havia uma arrogância nos corações, havia o uso de dons espirituais para tentar galgar posições, para tentar uma certa proeminência dentro da igreja. Havia uma série de distorções acontecendo através do uso dos dons espirituais, e o apóstolo Paulo está corrigindo isso. Mas quando o apóstolo Paulo ele chega na profecia, ele elabora algumas regras que nos ajudam a entender a função do dom da profecia e de que maneira esse dom se manifestaria por meio da vontade de Deus. Quando nós pensamos em profecia, existem movimentos que dizem que a pregação e a profecia são a mesma coisa, ou seja, quando Paulo fala sobre profecia, ele está falando sobre pregação. Não, ou seja, pregação e profecia são a mesma coisa. Existem movimentos reformados que acreditam nisso. Nós entendemos e nós seguimos a lógica, que também em alguns movimentos reformados também tem essa mesma lógica, de que pregação e profecia são coisas distintas. Nós assumimos que não são, porque se nós assumirmos que são a mesma coisa, que profecia e pregação é a mesma coisa, a gente vai ter uma confusão lógica em textos posteriores. Os movimentos que aceitam que profecia e pregação, eles são a mesma coisa, eles ignoram, muitas vezes, a lógica que está sendo ferida. E faz um certo silêncio, para dizer, não, é porque isso a gente não entende, a gente não explica. Mas no momento em que a gente segue a linha da compreensão de que profecia e pregação são coisas distintas, nós resolvemos os problemas lógicos, os problemas de interpretação, os problemas hermenêuticos que alguns textos vão trazer para a gente.
Então, diante de pesquisas, eu compreendi, então, seguindo essa linha de compreensão, que a coisa se torna muito mais lógica, faz muito mais sentido interpretar os textos considerando profecia e pregação como coisas distintas. Aqui, irmãos, eu não vou conseguir mostrar para vocês todos os textos em que isso acontece. Mas se vocês seguirem essa lógica, vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil você perceber as contradições em alguns textos que alguns dizem ser contradições, que na realidade não são, é apenas o fato de você estar assumindo que profecia e pregação é a mesma coisa. Vamos entender algumas coisas importantes, alguns fundamentos interessantes para nós aqui. Quando Deus começou a revelar a sua verdade, a sua vontade, Deus usou Moisés para isso. Foi o primeiro homem que começou então a ouvir e escrever sobre a vontade de Deus. E Moisés escreveu para a nação de Israel. Moisés lançou a base da lei, estatutos e juízos de Deus. É na lei de Moisés que está estabelecido os fundamentos da moralidade que nós conhecemos hoje no mundo ocidental. Moisés, então, lançando os fundamentos da lei, lançou os fundamentos da moralidade. E um dos fundamentos lançado por Moisés foi exatamente o fundamento do julgamento de profetas. Existiriam profetas que iriam profetizar verdades, e alguns outros profetas iriam profetizar mentiras. Moisés estabeleceu o fato de que se uma profecia não se cumprisse, é porque essa profecia havia saído da boca de um falso profeta. Existia uma lei que levava o falso profeta ao apedrejamento. Ele era morto por causa de sua falsa profecia. Os profetas, eles tinham a função de comunicar à nação de Israel os juízos e as advertências divinas, assim como as profecias para o futuro de Israel e o futuro do mundo. Tudo o que eles diziam era muitas vezes desprezado. Se não se cumprisse o que eles falavam, eles eram mortos segundo a lei de Moisés. No entanto, eles falaram e escreveram muita coisa que foi desprezada pela nação de Israel rebelde. O profeta vinha, a nação estava rebelde, o profeta vinha e dizia assim: vocês estão errados, vai vir negócio sobre vocês vão se dar mal, e a nação ignorava, porque afinal de contas ela estava endurecida pelo pecado. Mas essas coisas passavam a se cumprir, mostrando que esses homens não eram falsos profetas. E aí a nação passava a reconhecer que aqueles homens eram de fato profetas de Deus, pois a profecia havia se cumprido. Infelizmente, por causa do pecado da nação, muitos desses profetas eram mortos, mesmo antes de acontecer o que eles haviam dito. Então eles eram mortos porque eram chamados de falsos profetas, mas depois de alguns anos o que eles haviam dito acontecia e a nação dizia: peraí, aquele cara era um profeta de verdade, e nós matamos ele. É aí então que o povo judeu passou a pegar os livros escritos por esses homens, que tinham suas profecias cumpridas de maneira literal, e passavam então a compreender como livro sagrado. É assim que nós temos os profetas do Antigo Testamento: Isaías, Abacuque, Joel, e aí você tem os profetas do Antigo Testamento, que eram esses homens que falaram e escreveram coisas que ficaram guardadas e que se cumpriram de fato. Quando nós pensamos em Antigo Testamento, o povo judeu, na época de Jesus, eles entendiam da seguinte maneira. Jesus havia dito lá em Lucas, capítulo 24, verso 44, o seguinte, Lucas 24, 44, Jesus disse assim: enquanto estava ainda com vocês, eu lhes falei, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era assim que se compreendia o Antigo Testamento. A gente chama hoje de Antigo Testamento. Os judeus não, chamavam de lei, salmos e profetas. Então
Então, quando eles queriam falar sobre a totalidade do Antigo Testamento, eles chamavam de lei, profetas e salmos. Era assim que eles chamavam o livro do Antigo Testamento. Quando Jesus veio ao mundo para cumprir tudo o que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos, ele cumpriu absolutamente tudo, assim lançando o fundamento da nova aliança, sendo ele agora o representante de uma nova aliança. Para o estabelecimento dos fundamentos da lei da nova aliança, Jesus escolheu os apóstolos para serem treinados e serem aqueles que iriam lançar o fundamento apostólico. A igreja agora, então, seria fundamentada na doutrina apostólica, ou seja, os apóstolos treinados por Jesus iriam interpretar o Antigo Testamento, provando que Jesus havia cumprido o Antigo Testamento e, de fato, Jesus era aquela pedra angular que era o fundamento sobre o qual a igreja de Jesus seria estabelecida. E os apóstolos, então, passam a lançar a doutrina apostólica para a igreja e para a nova aliança. Eles interpretavam o Antigo Testamento à luz do conhecimento de Jesus. E muitos dos apóstolos, em seus escritos, ou em seus ensinos que foram escritos por outros nas epístolas que nós temos no Novo Testamento, muitos desses apóstolos profetizaram como se fossem profetas do Antigo Testamento. E quando eles falavam a respeito da volta de Jesus, como Paulo faz em Tessalonicenses, quando eles falavam a respeito do fim dos tempos, como Pedro faz, quando eles falavam a respeito de aspectos futuros e proféticos, aquilo que saía da boca dos apóstolos era profecia a nível dos profetas do Antigo Testamento. Então, os apóstolos profetizavam com autoridade semelhante à dos profetas do Antigo Testamento. Quando o Espírito Santo veio ao mundo para preencher a igreja, o Espírito daria diversos dons espirituais à igreja. A gente já viu uma lista deles: o dom de ensino, o dom das línguas, o dom da profecia, o dom dos milagres, ou seja, ele distribuiria dons fantásticos sobre a igreja de Cristo. O Espírito Santo, então, como disse Joel, e Pedro cita Joel, interpreta Joel, lá em Atos 2, Pedro diz: o que está acontecendo em Pentecostes é o que foi dito pelo profeta Joel. E uma das frases que Pedro diz é: o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quando nós estudamos, então, a palavra profecia no Novo Testamento, dom de profecia, nós percebemos que o status e a importância dada à profecia feita pelo profeta que recebeu o dom de profecia não era considerada no mesmo status da doutrina apostólica. Ou seja, quando um apóstolo profetizava, aquilo era tido como autoridade profética semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Quando um membro comum da igreja que recebeu o dom do Espírito Santo para profetizar, quando ele profetizava, a profecia dele não tinha o mesmo status dos apóstolos. Portanto, a profecia do dom de profecia possui uma autoridade inferior à profecia do Antigo Testamento e à profecia apostólica. É tanto que, quando se diz que a profecia precisa ser julgada no Novo Testamento, ela tem que ser julgada com base em quê? Com base na doutrina apostólica. Então, aquele que recebeu o dom de profecia, quando ele profetiza, alguém tem que vir com a doutrina apostólica e dizer o seguinte: segundo a doutrina apostólica, o que esse irmão está dizendo é verdade ou é mentira. Pode acontecer ou pode não acontecer, mas ele tem que estar debaixo da autoridade da profecia apostólica.
Portanto, a lógica da interpretação nos leva a concluir que as profecias do dom de profecia não possuem a mesma autoridade da profecia apostólica. Portanto, a partir da doutrina dos apóstolos, nós julgamos as profecias dos profetas do dom de profecia. No entanto, quando nós olhamos para a pregação, o que é a pregação? É aquilo que Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, Paulo exorta a Timóteo o seguinte: aplica-te à leitura pública e à explicação e o ensino das Escrituras. No mesmo contexto, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra. Pregação, portanto, é o quê? É o ato de pegar a doutrina apostólica contida nas Escrituras, ler, explicar e aplicar essa doutrina à vida das pessoas. Portanto, profecia é uma coisa, pregação é outra. A pregação precisa ser julgada? Também, assim como a profecia. Mas a pregação ela deve ser julgada com base também na doutrina apostólica. Ou seja, profecia e pregação sempre serão julgadas conforme a doutrina apostólica. Elas não são a mesma coisa. Por quê? Lembrem-se que se você quiser entender um pouquinho sobre o que eu ensinei aqui sobre profecia, vai lá no YouTube, nas mensagens anteriores, você vai ver que eu expliquei isso aqui. O que é profecia? Profecia é quando você fala algo que alcança diretamente o coração da outra pessoa. Você pode até ter consciência ou não. Não é o que algumas igrejas têm feito, a adivinhação. A adivinhação não é profecia, a adivinhação é outra coisa completamente diferente. Eu vou adivinhar o seu CPF. Tem uma pessoa aqui nessa igreja que está sofrendo. Aí, eis que te digo, servo meu, tem alguém aqui sofrendo. É claro que tem alguém aqui sofrendo. Tem alguém aqui que teve uma briga no relacionamento, teve uma briga com o marido ontem. Provavelmente deve ter aqui alguém que... Então isso é adivinhação, tem nada a ver com profecia. Mas existem coisas, e agora eu vou relatar algo que vocês vão ter convicção do que eu vou dizer. Provavelmente eu pregando aqui, eu já fiz aplicações, eu já falei exemplos, eu já disse coisas, que você olhou e disse, meu Deus do céu, como é que ele adivinhou que eu estava vivendo isso? Eu não adivinhei nada. O Espírito Santo me fez profetizar enquanto eu estava pregando. Ou algum irmão pode ter subido aqui, Mateus aqui, fazendo você estava meio desanimado, aí Mateus está aqui ministrando, tal, aí ele diz assim, olha, você que está desanimado hoje, meu irmão, Deus é bom. Aí você, rapaz, eu precisava ouvir isso. Ou então você está em casa, pensa no irmão, diga, rapaz, eu vou mandar aquele louvor que eu ouvi hoje para o meu irmão. É esse o mover, ou seja, Deus movendo pessoas para falar algo para outra. Que não é adivinhação, não é profetada, não é nada disso. É algo que está contido no coração de Deus e que Deus quer que seja comunicado a alguém. Nós não vemos erro nenhum nisso. Portanto, toda profecia não é pregação, mas toda pregação pode ter profecia. Vou repetir. Toda pregação pode ter profecia dentro dela. Mas nem toda profecia é pregação. Certo? Entendeu a diferença? Para quem quiser entender de maneira mais profunda, dizer assim, pastor, eu estou ouvindo, estou até dizendo legal para você, mas eu quero provas, me prove. Existe um livro inteiro para provar isso, não só um, vários, mas eu vou te indicar apenas um, que é de uma pessoa que, para mim, eu acho que é um dos maiores intérpretes exegetas do Novo Testamento da nossa geração. O nome dele é D.A. Carson. De fato, ele é considerado o maior intérprete e exegeta das Escrituras do Novo Testamento da nossa época. O D.A. Carson, ele escreveu um livro da editora Vida Nova chamado A Manifestação do Espírito. Tem uma certa dificuldade para você ler, o livro é bem técnico, ele cita muitos exemplos, muita coisa. A escrita do D.A. Carson, às vezes, é difícil você entender, principalmente quando ele entra na parte hermenêutica, mas
Se você tiver tempo e paciência, leia. Você vai ver tudo isso que eu estou falando está contido lá. Então, eu não estou aqui tirando da minha cabeça, imaginando uma coisa. Não, eu tô baseado naquilo que outros autores, o Wayne Grudem disse a mesma coisa, o John Piper disse a mesma coisa, o D.A. Carson. Ou seja, existem autores, existem intérpretes das Escrituras na história do nosso povo, na história da nossa fé, que acreditam exatamente nisso. Então, se você quiser mais detalhes, só é pesquisar, você vai encontrar facilmente essas explicações. Compreendido, então, que pregação e profecia não é a mesma coisa, nós vamos agora para o segundo ponto. Nós vamos revisitar um texto que nós já aprendemos aqui. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo está lidando com um problema na igreja. Do verso 2 ao verso 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim, e retêm as tradições assim como eu transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Para quem tiver dúvidas sobre o que eu vou explicar aqui, vai lá na pregação que a gente já passou por esse texto, vai lá no canal do YouTube, vai de novo, escuta novamente, você vai ver toda a explicação desse texto aqui. O apóstolo Paulo está preocupado com um testemunho público daquilo que significa a ordem criacional. Ou seja, o fato de que Deus estabeleceu na família e na igreja a posição de uma liderança masculina deve ser evidenciada no povo de Deus, porque é ordem da criação e ordem divina. Paulo estava preocupado porque alguns elementos culturais estavam sendo trazidos para dentro da igreja de Coríntios e estava diluindo os papéis, estava gerando conflitos, desrespeito e uma série de abusos e problemas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Então ele está tentando corrigir. A primeira coisa que ele faz aqui é dizer o seguinte: existe uma entre aspas, hierarquia que organiza, não que torna um melhor do que o outro. Porque a gente já viu isso aqui lá na pregação, que se a gente disser que isso é uma hierarquia que torna um mais importante do que o outro, ou um de valor maior do que o outro, a gente vai dizer que o pai e o filho, o pai tem mais valor do que o filho. A gente vai cair numa heresia. Então a preocupação de Paulo aqui não é determinar tamanho de ninguém, nem que um é mais importante do que o outro, mas é definir que existe uma organização no que diz respeito à liderança. E ele então diz: Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Verso 4, qual era o símbolo, qual era a atitude que eles estavam praticando da cultura que estava gerando conflito de papéis? Verso 4 começa a explicar: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ou seja, o véu, que era um elemento cultural, era carregado de significado em termos de submissão feminina, ou recato. Recato. O que estava acontecendo é que o uso do véu estava sendo desprezado, então o símbolo do recato, o símbolo da submissão, estava sendo desprezado, que era algo forte naquela sociedade, naquela cultura. Ao desprezar esse símbolo, estava se gerando confusões de testemunho público da igreja. Espera aí, essas mulheres agora são homens, esses homens agora são mulher, esses maridos são moles, são os cabas frouxos. Espera aí, que é isso? Essa igreja é uma bagunça. Essa igreja todo mundo fala o que quer, cada um é do jeito que quer. Espera aí, que igreja é essa, Paulo? Aí Paulo está dizendo: calma, a gente precisa entender o símbolo da cultura e dizer assim: não podemos nos alinhar a esse símbolo e pecar contra o nosso testemunho. Então, o problema é o véu. Então vamos fazer o seguinte: vamos entender que no contexto do véu é necessário se testemunhar. E aí ele diz, verso 6, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Aqui ele está exagerando. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se e rapar o cabelo, que cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem.
Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é o próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então aqui eu já expliquei com detalhes esse texto, vai lá no canal do YouTube, vai lá e verifica, eu não vou trazer o conceito todo aqui. Mas o fato é que Paulo está preocupado com uma questão. Algumas atitudes dentro da igreja estavam ferindo padrões criacionais de autoridade, submissão, respeito, honra, estavam sendo feridos entre homens e mulheres. E Paulo começa a dizer, vamos fazer o seguinte, para não ferir esses papéis, a ordem vai ser essa. O véu vai ser assim, o cabelo comprido vai ser assim e tal, para evitar esse problema de testemunhar aí fora. Para o mundo não achar que a gente é bagunçado. Vamos organizar esse negócio. Aí Paulo criou, então, essa ordem aqui. Ok? Quando a gente vai para um outro texto, nós temos um problema, e aí antes da gente pensar nisso, hoje o problema não é mais o véu, viu gente? A mulher estando de véu ou não aqui, ninguém está, minha mulher está me desonrando porque ela está sem véu. Faz sentido nenhum. É tanto que aquela igreja, né, que obriga as mulheres a botar um véu, eles estão na realidade cometendo um erro que a gente chama de anacronismo de interpretação. O que é anacronismo de interpretação? É você desconsiderar o contexto do tempo para interpretar um texto. E você obrigar a pessoa a um símbolo que não faz sentido mais. Na década de 80, 90, o cabelo comprido para homem era sinal de rebeldia, não era? Hoje não é mais. Então um homem com cabelo comprido não vai gerar mais esse tipo de rebeldia, de percepção. Mas existem hoje símbolos, para um homem que faz a sobrancelhazinha bem fininha. O cara diz, ei rapaz, esse cabo está meio esquisito. Não existe uma preocupação excessiva com a aparência, e a gente começa logo a pensar, peraí, esse cara está preocupado demais com a própria aparência. Aí o que é que o pessoal chama? Metrosexual, não é isso que o pessoal diz? Ou seja, existem símbolos na nossa cultura que mostram essas preocupações, que testemunham certos padrões, e a gente precisa se preocupar com eles, porque a gente é povo de Deus. Então não é só, eu vivo minha vida e não estou nem aí. Não. A maneira como você se veste, o que você fala, o que você faz, tem significado, e o mundo está de olho em você. E o que você faz, o mundo vai pensar se você é alguém santo ou não, é alguém diferente ou não, é alguém que está alinhado ao padrão mundano ou não. Isso sim, tem os nossos símbolos e o nosso tempo. Agora a gente tem um outro texto que também é bem problemático. E esse texto é impressionante o quanto a igreja de Jesus do tempo de hoje ignora esse texto. Os pastores fogem desse texto aqui como o diabo foge da cruz, ou da água benta, né? Se é que a água benta faz alguma coisa. Ou do vampiro, do alho, né? Eles fogem disso. Aí você diz, mas por que os caras fogem disso? Vocês vão ver por que eles fogem disso. 1 Timóteo capítulo 2, vamos lá para ele. Estou arrumando problema para mim quando eu prego esses textos, né? Só que, por exemplo, por que eu acredito que na pregação expositiva contínua? Porque eu não fico escolhendo texto para pregar, é o texto que está na sequência, eu vou pregando ele. Então ninguém vai dizer que eu escolhi um texto para falar de nada ou falar disso. Não, é o que o texto está dizendo. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2. O verso 8 ao verso 15, nós temos Paulo lidando com desordem no culto. Paulo, então, orientando como é que o culto deve ser ordenado para que a coisa aconteça de maneira que agrade a Deus. Aí o apóstolo Paulo está combatendo tendências do coração dos homens e das mulheres. O que é que os homens normalmente, a gente vai ler aqui, eu vou primeiro ler e a gente vai chegar à conclusão do que é que qual é a tendência do coração dos homens. Vamos lá, olha o verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Qual é a tendência do coração dos homens? É não orar,
eu sei fazer, eu vou fazer, se der errado eu oro. Oxe, é para fazer? Bora. Mas peraí, vamos orar primeiro? Não, oxe, eu sei. Esse orgulho, essa arrogância. Ah, homem não tem isso não. Vai tentar ensinar o caminho. Vai a mulher tentar ensinar ele o caminho quando ele está dirigindo. Ele vai dizer, eu sei onde é o caminho. Não é assim? Ou seja, tem um orgulho. O homem tem uma arrogância. Ele tem uma autoconfiança. Esse é um pecado masculino. A mulher não tem? Tem, mas é porque no homem é mais patente. Nós somos seres orgulhosos. A gente se acha muita coisa. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, homens, orem. Levantem mãos santas. Qual é outro problema? Santidade. O que tem de homem aí envolvido com bebida, com vício, com pornografia, com lixo. Então levante mão santa. Homem, seja santo nos seus olhos, nas suas falas, nos seus pensamentos. Busque santidade. Levante mãos santas. Agora também é o seguinte. Combata o bom combate. Sem ira e sem animosidade. Vamos lá para Brasília. Você lembra que tinha um caba, era um pastor. Ele com a Bíblia em cima do Congresso Nacional, lá dentro, em cima do Senado, né? Aí ele subiu na mesa do Senado com a Bíblia na mão e disse, o Brasil é de Jesus, está preso. E o Brasil ainda não é de Jesus. Alguns brasileiros são de Jesus, mas o Brasil não é. Fazer o quê? Ou seja, vamos conquistar, meu irmão. Vamos pegar em arma. Não é assim que os homens pensam? A maioria dos homens pensa assim. Vamos brigar. Vamos no braço. Proteger nossas famílias. Aí Paulo está dizendo, homens, vamos combater esse espírito de briga, de animosidade, de confusão, de testosterona. Vamos ser mais calmo, mais manso, mais humilde. Vamos orar mais. Vamos buscar mais santidade. Vamos batalhar a batalha da fé em nossas igrejas dessa maneira, homens? Vamos? Vamos. Aí ele agora vai para as mulheres. Aí é interessante que ele usa um bocado de versículo para falar com as mulheres. Aí ele diz o seguinte, no verso 9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente. Pá! Já começou a pancada. Qual é o problema das mulheres? Indecência. Em traje decente. Se enfeitem com modéstia. Ele não está mandando você não se enfeitar, mas seja modesta nos seus enfeites. Bom senso, ele continua dizendo. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Ou seja, mulheres da comunidade, não valorizem a aparência de vocês, porque isso não tem valor nenhum. Daqui a 10, 20, 30 anos, tu vai estar toda enrugada e talvez não vai conseguir mais resolver muita coisa. Então não fica buscando esse tipo de coisa, vai buscar uma coisa melhor, uma coisa eterna. Aí ele vai dizer qual é a coisa eterna. Verso 10, porém, com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher, eita, aí ele vai dizer agora, aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Machista, misógino, cabra safado. Esse Paulo era um cabra... Não é assim? A reação dos ouvidos atuais é essa. Paulo grosso, ignorante. Mesmo que você concorde com Paulo, mas lá dentro de você tem um espírito que diz assim, está errado, Paulo foi duro demais. Paulo está... Mas isso é palavra de Deus ou não é palavra de Deus? Se é palavra de Deus, então o problema não está nela, o problema está em mim, que não sei entender ela. Então eu preciso fazer o quê? Pedir, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa interpretar corretamente. Aí eu vou fazer a correta compreensão. Primeiro, vamos lá. O apóstolo está dizendo o seguinte, ele não está falando de uma questão cultural, gente. Por que ele não está falando de uma questão cultural? Porque ele está vinculando o problema a uma questão criacional. Paulo não está dizendo o seguinte, olha, eu estou pedindo isso para as mulheres porque hoje em dia o feminismo é peso, viu? Porque hoje em dia o machismo é peso, viu? Então eu estou pedindo isso para ver se a gente diminui um pouquinho essa pressão cultural. Não, ele está usando o argumento da criação, uma coisa que não mudou até hoje. Até hoje o homem foi criado primeiro e a mulher depois. Então ele está usando o argumento
da criação como base para o raciocínio dele, mostrando que a ordem da criação tem sim geração de diferença entre homens e mulheres. Mas tudo igual, igual em valor, igual em dignidade, mas a ordem criacional diferencia os dois. Diferencia em quê, pastor? A ordem criacional. Responsabilização. Vou repetir. Responsabilização. O que o mundo diz é que o homem ele tem que ser privilegiado. Tem nada a ver com isso. O fato do homem ter sido criado primeiro confere sobre o homem uma responsabilidade que não se confere sobre as mulheres. Então nós homens, sim, o cancão pia mais forte em cima da gente. Sim, o chicote de Jeová, ele desce com muito mais força no nosso lombo. Homens, queridos homens. Pastor, mas como é que você está pensando? Por que você está pensando isso? Vamos lá. Vamos repetir aqui. O verso 11, ele diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio. Primeiro, é um movimento de aprendizado, de ensino. Ensino-aprendizado. Eu ensino, você aprende. O que é que está acontecendo aqui agora? Eu estou ensinando e vocês estão bem caladinhos aí aprendendo. Concordando ou não, mas estão aprendendo. Certo? O que está dizendo é que a mulher aprenda em silêncio. Mas esse silêncio, ele vai carregar um sentido. Aprenda em silêncio, com toda submissão. O que Paulo está dizendo não é o silêncio de ficar calado, é o silêncio que simboliza respeito. Porque os homens aqui também estão calados. Mas isso não significa dizer que eles estão me faltando com respeito, como homem aqui e pastor. Então a preocupação de Paulo é a seguinte: existe no coração feminino uma vontade de se levantar e dizer: "Caba, tu é um machista, pastor!" Tem algumas mulheres aqui que devem estar assim: "Esse é um misógino, esse cara." Por isso que eu escuto esses pastor mais moderno, porque não tem essa misoginia que ele tem. Tem lugares que se eu for pregar, meu amigo, é uma revolta. Tem até homem que também se levanta revoltado. Diz: "Esse pastor é um homem duro demais." Mas Paulo está dizendo: aprenda em silêncio, porque esse silêncio simboliza uma submissão, um respeito. Lembre-se, submissão não é subserviência. Submissão bíblica significa respeito. Certo? Vamos lá. Verso 12. "E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem." Esse ensino não está dizendo, não está se falando a respeito de capacidade de ensinar. Paulo não está dizendo: "Eu não quero que a mulher ensine porque ela é incapaz." Não. Capacidades e inteligência de homens e mulheres são semelhantes. Homens superam mulheres, mulheres superam homens. A inteligência não tem nada de um superior ao outro. Então, o que Paulo está falando aqui, a proibição do ensino não diz respeito à incapacidade de ensinar. Tem nada a ver com isso. Porque o texto já está explicando isso. Não permito que ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Ou seja, é um tipo de ensino que é carregado de autoridade. Esse ensino que é carregado de autoridade, ele não pertence às mulheres. Por isso que não existe a pastora. Uma igreja que tem pastora, os homens estão sendo desrespeitados quando ela sobe no púlpito e exerce autoridade sobre eles. Quando ela faz isso, o simples fato desses homens aceitarem que aquela mulher é uma pastora, eles estão se colocando como homens frouxos, covardes, omissos, segundo o que a gente está entendendo que Paulo está dizendo aqui. Não são palavras minhas, é a interpretação que a gente está chegando à compreensão do que Paulo está dizendo. Não exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio.
Por quê, Paulo? Por uma questão cultural? Não. Por uma questão criacional. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ah, então ele é melhor do que ela? Não. Ele é mais responsável do que ela. Sabe por quê? Verso 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Enquanto ela caiu porque foi enganada, ele caiu porque foi um salafrário. Enquanto ela foi ludibriada e enganada e foi na conversa da serpente, Adão sabia o que era que deveria fazer, pois ele foi comunicado diretamente pelo próprio Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: enquanto Eva foi enganada, Adão foi responsável pelo que aconteceu. Volta lá para Gênesis. Eu vou só fazer referência, depois tu confere lá. Quando Deus cria Adão, Deus dá uma ordem a Adão: não coma do fruto daquela árvore. Na sequência, Deus diz assim: não é bom que Adão esteja só, farei o auxiliador idôneo. Quando a serpente vai conversar com Eva, nós não temos relato de como é que Eva ficou sabendo da ordem. Quando então a serpente questiona, Eva fala, porque aprendeu com Adão, que foi o que recebeu a chave do jardim. Ele era o gerente do jardim, responsável pelos resultados. Quando Eva então come, o texto bíblico, muitos exegetas afirmam isso categoricamente, e a gente percebe isso, não no português, mas no hebraico percebe-se isso de maneira mais clara. Quando Eva come o fruto, Adão estava do lado dela. Ela não comeu e disse assim: deixa eu ir ali ver, é gostoso, deixa eu ir lá conversar. Cadê ele? Ah, ele estava jogando bola com os amigos. Vem cá, meu querido, para eu te falar. Não, ele estava do lado dela. O que aconteceu foi que, aí é uma compreensão minha, viu gente? Não é inspirado não, pelo amor de Deus. Eu imagino que Adão era tão covarde, tão omisso, era tão salafrário, que Adão, quando viu a serpente conversando, disse assim: deixa eu ver no que é que vai dar. Aí a mulher pegou o fruto, ele disse: deixa eu ver no que é que vai dar. Aí ela foi dar uma dentada, e ele disse: deixa eu ver no que é que vai dar. Depois da dentada, ela fez: que gostoso. Ele disse: opa, ela não morreu, então eu não morro, dá para mim? Quando então Deus chega no jardim, o texto bíblico diz que Deus procura Adão. Ele não diz assim: cadê vocês? Ele procura Adão, porque Adão era o responsável. Quando então Deus fala com Adão, e Deus começa a pronunciar as maldições sobre cada um deles, quando Deus olha para Adão, diz: toda a terra é maldita por tua causa. Não foi só a casa dele, a família dele, não foi a terra inteira. Ou seja, essa miséria toda que a gente vive hoje desse mundo, foi culpa de Adão, não foi de Eva, foi de Adão. Pois é, meus queridos homens. O que é que acontece hoje em dia? A maioria dos homens continuam carregando a mesma semente de Adão em sua natureza. Covardes, omissos, não protegem suas famílias, não assumem a liderança dos seus lares, não lideram espiritualmente suas casas, não se preocupam com o bem-estar de suas esposas, continuam sendo os mesmos covardes que foram lá em Adão. Essa é a verdade. Aí nós vemos o quê? Deus dizendo que vai vir um homem. E esse homem vai reverter tudo isso. Porque ele vai ser um homem que nunca nenhum homem dessa face da terra já foi. Nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum macho daqui foi igual a ele. E ele foi homem. Amou as mulheres, tratou bem elas, liderou, amou sua noiva de tal forma que deu seu sangue por ela. Enquanto Adão, quando foi questionado por que havia comida, ele disse: foi ela. Ó, tem até ali, ó. Foi ela. Enquanto Adão disse: foi ela, quando Deus questionou o pecado da igreja, Jesus disse: não culpe ela, não. Culpe a mim. Eu levo a culpa por ela. Adão disse: não, ela leva a culpa por mim. Muitos homens hoje fazem o seguinte: minha casa não melhora por causa dessa mulher. Ah, essa mulher é um problema. Ah, lidere. Ah, então eu vou liderar agora. Agora eu vou liderar. Não é assim.
Isso também não é bíblico. Não é liderar com força, com violência. É liderar como Cristo, com amor, com serviço, com entrega, com zelo. É assim que se lidera. Aí a gente tem o quê? A Bíblia inteira mostrando Deus levantando homens. Levantando homens para liderar suas casas em direção a... Aí tem um momento lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, que a nação estava um desmantelo só. Aí Deus levanta uma mulher chamada Débora. E tinha um general chamado Baraque. Baraque frouxo, covarde. Aí Deus levanta Débora e diz: Débora, vai lá falar com Baraque. Eu vou entregar o exército na mão de Baraque. Diz lá ele. Aí ela chega lá, ó, Deus mandou dizer que vai entregar o exército na tua mão. Ele fala: eu só vou se tu for comigo. Aí estava lá Débora e Baraque atrás dela com espada na mão, atrás dela, dizendo com medo. Débora lá, vai ler lá o texto. Débora diz assim: Baraque, Deus quer entregar na tua mão. Eu até vou contigo, para vergonha tua. Mas é sobre a tua mão que Deus vai entregar. Leia lá para você vai perceber isso que eu estou dizendo. Ou seja, tudo que Deus, todo mover divino na terra foi dizendo aos homens: assumam aquilo que Adão perdeu. 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 Aí hoje as igrejas fazem o quê? Os homens se escondem, ficam lá na frente falando de futebol, e as mulheres ficam fazendo tudo dentro das igrejas. É assim que acontece nas igrejas. As mulheres ficam fazendo, liderando, mandando, desmandando, e os homens ficam falando de futebol, jogando tigrinho, fazendo um bocado de presepada, enquanto as mulheres é quem estão à frente de tudo, porque os homens se acovardaram, ou estão se aproveitando da situação. E aí Deus tem que levantar homens de verdade, com testosterona espiritual, que vão liderar com autoridade, que vão pregar e dizer: vamos caminhar para a glória de Deus, porque pertence a homens que Deus escolheu. 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário que ele seja marido de uma só mulher, ou seja, tem que ser homem, porque não tem como uma mulher ser marido de uma mulher. Então, marido de uma só mulher, e aí vai dizendo que ele lidere bem sua casa, que ele lidere seus filhos, que ele ame sua esposa, que ele porque assim ele vai estar capacitado para ser o quê? Aquele que vai liderar a igreja, que vai ensinar com autoridade sobre a igreja. Por que no final ele diz: mas ela vai ser salva dando à luz filhos? É porque uma mulher só é salva se ficar grávida? Não, ele está falando sobre vocações. A vocação de homens e a vocação de mulheres são distintas. E uma das vocações da mulher é a maternidade. Não é a liderança de igreja. Se ela quer fazer a diferença, seja mãe. Pode não ser mãe de filho físico, mas seja mãe de filhos espirituais. Exerça a maternidade, o cuidado, o zelo sobre outras pequenas criaturas. Mesmo que não seja do seu ventre, mas seja mulher no sentido de ser aquela que nutre outras vidas. É nesse sentido que Paulo está afirmando. Então a gente tem o quê? O masculino alimentando e protegendo, e o feminino nutrindo. Desafio, tenho 5 minutos para a gente voltar para o texto de hoje. Vamos lá. 1 Coríntios 14, vamos lá para 1 Coríntios. Mas eu acredito que vai ser rápido, porque a gente já entendeu muito da preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo é muito semelhante, gente. Não tem como você dizer que é outra coisa, não. É interessante que, quando a gente retorna ao texto, Paulo chega no capítulo 14. No verso 20, ele diz assim, ó. 14... Espera aí, eu acho que eu viajei na maionese aqui. Desculpa, eu errei o texto aqui, mas é o verso 34, certo? Eu só errei aqui na minha escrita. Verso 34. Ele diz o seguinte, ó, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Faz sentido agora? Qual é a preocupação de Paulo? Qual é o assunto que Paulo está falando aqui? Profecia.
Aí Paulo está falando de profecia. Não, para profetizar tem que ser assim, a profecia assim, a profecia assada, a profecia assim, a profecia assim. Agora a mulher fica calada na igreja. Aí a profecia... Peraí, Paulo, que loucura é essa? Tu está falando de um assunto, aí tu entra no outro, depois volta. Estou entendendo o que é que está falando. Paulo está organizando o culto. Aí Paulo está dizendo então que as mulheres devem se conservar caladas na igreja. Só que, peraí, Paulo, tem um problema. Você não tinha dito lá em 1 Coríntios 10, Paulo, que as mulheres poderiam profetizar com a cabeça coberta? Por que agora você está dizendo que ela tem que ficar calada? Espera aí, Paulo, contradição. Não é contradição. A preocupação de Paulo lá é que existiam mulheres que não estavam pregando, estavam profetizando de tal forma, sem véu, que estava gerando uma confusão no conceito de respeito, honra e submissão entre homens e mulheres. Aqui é algo semelhante. Só que nesse caso aqui, Paulo está falando sobre ensino, não necessariamente pregação. Vamos continuar lendo para você entender. Que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. O que Paulo proibiu lá atrás eram mulheres profetizando com a cabeça descoberta. O que Paulo está proibindo aqui não é profecia das mulheres com a cabeça coberta. Lá, ele estava proibindo a profecia de cabeça descoberta. Aqui a preocupação dele não é proibir as profecias de cabeça descoberta ou de cabeça coberta. A preocupação dele aqui é com o ensino e a autoridade sobre a igreja. Por quê, gente? Porque Paulo está falando sobre profecia que dá doutrina. Ele está falando sobre aquele profeta que vai direcionar a igreja. Ele está falando sobre a profecia que está embebida de pregação, ou a pregação que está embebida de profecia. Paulo está dizendo aqui que vai acontecer o quê? Vão haver pregadores, profetas, que vão ensinar a igreja. Nesses casos, mulheres, não é permitido a vocês a posição de autoridade que esses homens aqui vão exercer sobre a igreja. Essa é a preocupação de Paulo aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte: não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Como também a lei o determina? Que lei, Paulo? Vocês lembram no começo da pregação? Como é que se chamava o Antigo Testamento? A lei, os salmos e os profetas. Paulo está dizendo que a lei determina. Então Paulo está se referindo a Moisés. Onde é que Moisés diz isso? Gênesis, a ordem da criação. Porque por 2 vezes Paulo cita esse texto da ordem da criação. Então quando Paulo cita o Antigo Testamento, quando Paulo cita Gênesis, Paulo está citando a lei. Então Paulo está dizendo o seguinte: mulheres, lembrem-se da ordem criacional. E aí ele continua dizendo: se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Paulo, falar na igreja, mas lá elas não podiam profetizar, porque aqui não pode, porque aqui não é profecia, aqui é ensino. Aqui é o ensino com autoridade, é a profecia com autoridade, é a pregação. E Paulo está dizendo o quê? Mulheres, vocês querem aprender, querem questionar alguma coisa? Faz isso em casa. Porque vai estar o pregador lá pregando, ensinando com autoridade, aí uma mulher insubmissa vai se levantar e vai dizer: eu discordo disso. Esse cara, aí pronto, aí, esse cara é isso, é isso. Espera aí, mulher, que é isso? Que atitude é essa? Você está desonrando aquela liderança ali. Você está desonrando ele como homem, você está desonrando ele como líder. Calma. Paulo está então mostrando o seguinte: quer aprender? Vai lá e pergunta, converse com o seu marido em casa. Paulo não está proibindo a mulher de ensinar o seu marido, nem do marido de ensinar a mulher. Paulo está falando sobre respeito, honra. É isso que Paulo está falando. Porque tem mulheres, que é óbvio, tem mulheres aqui na igreja que sabem muito mais do que seus maridos, lê muito mais Bíblia do que os maridos. Os maridos estão lá, mas o marido sabe tudo de futebol. Mas a baba está descendo quando fala de Bíblia. E tem mulher aqui que faz curso de teologia, estuda, lê livro e tal, e tem os maridos que estão lá, babando lá, feito um... É claro que essa mulher tem muito para ensinar para esse marido. Mas aqui não tem nada a ver com capacidade de ensinar, tem a ver com respeito.
Verso 36, aí o verso 35 ele diz, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Mas não podia falar lá atrás, por que não pode falar? Mais uma vez, por causa da posição em que essa fala está acontecendo. A pregação, o ensino, a autoridade sobre a igreja. Verso 36, por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou seja, Paulo está dizendo, é vocês que definem agora a doutrina, é? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Paulo está dizendo, agora é vocês que são a fonte da verdade. A todas as igrejas têm que seguir vocês. Verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém ignorar, será ignorado. Eita, que Paulo dá uma carteirada aqui, cheio de testosterona espiritual. Ele diz assim o seguinte, se alguém ignorar o que eu estou dizendo, vai ser ignorado. Deu a carteirada apostólica na hora. E quem sou eu para ter mais testosterona espiritual do que Paulo? Eu vou dizer, sim senhor Paulo, o senhor é apóstolo, eu sou só pastor. Por isso que tem tanto apóstolo por aí, porque eles estão querendo assumir o lugar que Paulo e os apóstolos tinham. Verso 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas, tudo porém seja feito com decência e ordem. É uma questão de decência, decoro, ordem. A igreja deve parecer um lugar ordeiro, um lugar decente. A gente não segue os modismos do mundo, a gente segue a palavra de Deus. O que aprendemos no final, irmãos, é que o pecado dos homens, muitas vezes é a covardia, se escondendo, com medo. Ai, meu Deus, Às vezes você tem homens que não têm capacidade de ensinar. Tudo bem, gente. Não é a todos que é dado o dom do presbitério. Nem todo homem foi chamado para exercer a autoridade de ensino sobre a igreja. A gente já estudou isso aqui. Mas tem homens que têm e ficam se acovardando. Não, eu não quero, eu não quero. Então o texto está dizendo o quê? O pecado dos homens muitas vezes é a covardia. E o pecado das mulheres muitas vezes é buscar proeminência sobre os homens. Eu sou melhor. Homem. Já viram esse comentário? Pastor, porque você sabe, né? Homem sabe como é homem. Já viram esse comentário? Recheado de preconceito, feminismo. Porque você sabe como é que homem é, né? Como é que homem é? Musculoso, buchudo, careca, como é que homem é? Me diga como é que homem é. Eu uma vez uma irmã, você sabe como é que é homem? Eu digo, me diga agora como é que homem é. Ela ficou tão constrangida que não me respondeu até hoje como é que homem é. Assim como o homem que diz assim, pastor, porque mulher é um negócio que, sim, a mulher é um negócio que o quê? Adão. Está culpando a mulher agora pelos teus pecados, Adão? A gente fica nessa, gente. No lugar da gente celebrar a diferença, gente, como eu sou abençoado pela beleza da alma da minha esposa, pela beleza física dela. Como eu sou abençoado por ser diferente, eu não casei com um clone. Por isso que eu não casei com outro homem, porque o homem é um bicho feio. Mulher é bonito. A gente celebra a diferença, não é? E as mulheres deveriam celebrar a diferença também. Achar a beleza do que é masculino. Achar a beleza do testosterona. A gente tem que celebrar as diferenças, se alegrar por isso. Deus nos fez assim. Homens e mulheres unidos, juntos. Minha esposa enxerga coisas que vocês acham que eu só lidero essa igreja, como eu lidero. Vocês acham que é por minha causa? É por mim? Gente, ela está nos bastidores, cuidando da minha vida, da minha alma, me fazendo bem, para que eu possa liderar vocês. Então vocês estão sendo pastoreados por ela de tabela. Eu não conseguiria fazer tudo o que eu faço. Se você acha que eu faço muita coisa, eu não conseguiria fazer se não fosse ela, me ajudando, me auxiliando, assumindo o papel que Deus deu a ela para assumir. A pior coisa do mundo é pastor que tem mulher confuseira, fofoqueira. A pior coisa do mundo é pastor que tem mulher reclamona, tem mulher complicada, mimizenta. Meu Deus, o coitado do cara, ele fica dividido, ele fica desesperado. Ele diz assim, eu não sei se eu cuido da igreja ou cuido da minha mulher. Aí quando ele vai cuidar da igreja, a mulher faz, você só vive na igreja. Aí ele vai cuidar da mulher, a igreja faz, você não dá atenção a gente. Aí ele fica, pronto, a igreja é minha amante. Como é que vai ser agora? É diferente da mulher enxergar a missão que o marido dela tem na igreja. E dizer assim, querido, vai lá. Quando tu voltar cheio de ferida, todo feridento, eu vou lá cuidar das tuas feridas. Vai lá para a batalha, aí o caba sai lá, todo machão para a guerra. O pastor, né? O aconselhamento de um casal que está para se divorciar. Aí eu vou lá,
pum, 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 pum. Aí eu chego em casa todo quebrado. Aí ela faz, ei, eu preparei um negocinho ali para tu, vamos deitar um pouquinho? Liga a TVzinha, vamos assistir alguma coisa, eu estou com juízo, chega, eu estou assim. Aí eu encontro conforto. Aí eu recupero as energias. Como é bom, gente. Mas imagina, eu passo a tarde, chego 11 horas da noite, meia-noite, porque o casal estava lá. Aí eu chego meia-noite, quando eu chego em casa, ela faz, essa hora? Pelo amor de Deus, esse povo não te deixa em paz. Pronto. Arrumou problema para a vida. Eu digo para os jovens que estão aqui no seminário, o seminarista, eu digo para eles, se sua esposa não tiver visão de reino e amor pela igreja, não entre nesse negócio não, tu vai arrumar confusão para a tua vida, e tua prioridade é a tua família. Então não entra em ministério se tua mulher não tiver visão de reino, se não tiver amor pela igreja. É aquela mulher que fica esquisita lá, escondida. Já deve ter visto mulher de pastor assim. Fica esquisita, escondida, fugindo do povo. Ela tem medo de gente. O marido está fazendo uma coisa que ela não quer. Ela nunca quis. Ela nunca teve visão. A visão é só dele. O sonho é só dele. O amor é só dele. Homens e mulheres precisam celebrar as diferenças. Que bênção que minha esposa não é pastora. Porque o pastor só sou eu. E ela é auxiliadora do pastor. Que bênção para a minha vida. Que bênção para a minha vida. No início do ministério, às vezes ela chegava com preocupações com algumas irmãs, com algumas coisas, algumas demandas da igreja. Ela dizia, não amor, eu acho que essa irmã não está reagindo como deveria, tal. Aí eu chegava para ela e disse, descansa teu coração, o pastor sou eu. Deus não vai cobrar de você, vai cobrar de mim. Então descansa seu coração. Você não já aconselhou, não já falou, não já direcionou? Descansa teu coração. Você é uma irmã que está dando um conselho para a irmã. Eu sou o pastor, o cajado está na minha mão. Aí ela foi descansando o coração, entendendo o papel, a responsabilidade, entendendo que o rebanho dela só tem eu e mais 3. O rebanho dela é só 4 pessoas, eu e os 3. A ovelha que dá mais trabalho sou eu, a ovelhinha. Chato que só bexiga. Jesus amado. Às vezes nem eu me suporto, mas para onde eu vou eu estou. Tento fugir, mas não dá não. A resposta é a igreja escolher para falar na igreja, ou seja, ser o responsável pelo ensino da igreja, homens que amam suas mulheres e guiam seus filhos seguindo padrões da Bíblia. Sejam maridos de uma só mulher, que sejam homens que usam o cajado da liderança com amor pela igreja, para prover e proteger a igreja como homens de Deus. E as mulheres possam ser as auxiliadoras fortes, que são, gente, as nossas mulheres aqui dessa igreja, eu fico impressionado o quanto, as que são trabalhadoras, o quanto essas mulheres fazem coisa aqui na igreja. Eu fico impressionado. Uma das características da mulher é que ela é um motor de uma rotação impressionante. Mulher vai... Tem gente que diz assim, pastor, mas o senhor é muito acelerado. Gente, você não vê aquela mulher de manhã. É tanta batida de lata, de não sei o que lá. Eu digo, meu Deus do céu, e eu devagar. Ainda acordando. E ela já está batendo meio mundo de lata lá e organizando coisa. Eu digo, meu Deus do céu, é um motor infinito. Eu imagino que a maioria das mulheres aqui, ou pode ser de manhã ou pode ser de noite, não sei, porque depende do organismo, né? Tem mulher que de manhã é mais lenta. Mas as mulheres têm uma energia que é impressionante, gente. E essa energia dentro da igreja é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Então, enquanto os homens estão pensando, protegendo e provendo a igreja, as mulheres estão realizando, executando, nutrindo, movendo o corpo. Que bênção a gente ver isso. Nós deveríamos celebrar, nos alegrar por homens e mulheres que celebram essas diferenças, trabalhando juntos e unindo suas forças para a glória de Deus, como igreja, como povo, como famílias. Que bênção é, gente, a gente poder ter isso. Como é ruim a gente, às vezes, buscar homens corajosos, bíblicos, que estudam, que têm coragem de pegar o cajado. Como às vezes é difícil a gente achar homem assim. Às vezes você tem até cara que é inteligente e estudado, mas o cara está mal intencionado. Ele quer a liderança porque ele quer... sei o que é que ele quer. Mas como é difícil você encontrar um homem corajoso, forte, bíblico, que diz assim, eu vou me doar pela igreja de Jesus. Como Jesus se doou pela noiva, eu vou me doar a exemplo dele. Não morrendo para salvar ela, porque eu não tenho esse poder. Graças a Deus. Mas servindo como Cristo me chamou para servir, como pastor. Precisamos de homens assim. Precisamos orar por homens assim. É esse
o grande trabalho e a grande beleza da igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, a celebrarmos as diferenças. Celebre a diferença que você tem com seu esposo. Celebre em olhar para ele como um ser esquisito. Os homens olham para as mulheres e dizem assim, eu não consigo entender uma mulher. Ainda bem, porque você não é mulher. A mulher diz assim, eu não consigo entender meu marido. Ainda bem, porque você não é homem. Então aprende com ele, ele aprende contigo e celebra. Dentro da igreja do mesmo jeito. Homens e mulheres aprendendo uns com os outros. Vamos celebrar as diferenças. E não virar um bocado de substância, um bocado de clone. Brigando pelo púlpito. Está todo mundo hoje brigando pelo púlpito, pela autoridade, pela posição. Homens e mulheres agora estão brigando para ver quem é mais inteligente, quem pode mais, quem sabe mais. Sendo que Deus já determinou que existem homens específicos que vão receber a responsabilidade e vão ser cobrados por ela. Então liderança não é privilégio. Liderança é responsabilidade.